Mediu as palavras, hein, ô Josias? Foi pra cima com tudo de Donald Trump, em um ataque ainda mais forte que o de ontem, né? A chegada do arquiteiro, o Sidônio Palmeira, na engrenagem de comunicação do Palácio, reanimou o Lula, né? O Lula está novamente encantado com a própria voz. Ele já tinha feito um pronunciamento, tinha, numa entrevista ontem, tinha se manifestado sobre essa atrocidade verbal do Trump, dizendo que vai fazer uma Riviera do Oriente Médio em Gaza, que seria ocupada pelos Estados Unidos. Então, o Lula já havia se manifestado, chamou o Trump, inclusive, de bravateiro, reafirmou a posição brasileira, que é de defesa da fórmula dos dois estados, defesa da instituição, da formalização de um Estado palestino que conviva pacificamente com o Estado de Israel. Então já estava clara a posição do presidente. Ele deu uma nova entrevista e foi novamente questionado sobre isso. Poderia até reiterar, olha, já me pronunciei sobre isso e a posição do brasileiro, a posição do Brasil é clara, é a defesa da criação do Estado palestino, é preciso respeitar os palestinos, é preciso respeitar a soberania dos palestinos sobre a área de Gaza, mas aí ele se anima e ele avança e, a pretexto de ir à jugular do Trump, acaba ofendendo até o eleitorado americano. Né? Diz que a democracia americana sempre se considerou, né, os Estados Unidos sempre se consideraram símbolo da democracia, e acabam elegendo alguém que diz uma anomalia todo dia. Quem elegeu o Trump foram os eleitores norte-americanos, a maioria dos eleitores norte-americanos. Então, o Lula, por tabela, está ofendendo até o eleitorado norte-americano. Aqui no Brasil também o eleitor brasileiro, a maioria, já elegeu coisa parecida, né? E normalmente a culpa não é apenas do eleitor. Então, a minha impressão, Fabiola, é de que o Lula não pode cair na tentação de vestir o figurino de comentarista das ações do Donald Trump. Ele já deu a posição do Brasil, era impossível e até seria uma negligência do presidente brasileiro se não se pronunciasse, como fizeram vários líderes ao redor do mundo, vários chefes de Estado ao redor do mundo, a exemplo do Lula, se pronunciaram para condenar essa intenção criminosa do Trump em relação a Gaza. Mas ponto. Tem um presidente americano, o Theodore Roosevelt, ele tinha uma frase, ele dizia que a presidência oferece àquele que a ocupa uma tribuna muito especial. Ele chamava de bully pulpit, que numa tradução livre é púlpito formidável. Então, de um presidente, dizia o Roosevelt, espera-se que aproveite essa vitrine privilegiada para irradiar confiança, irradiar bons exemplos. O Donald Trump está fazendo o oposto. Já tinha feito algo semelhante quando exerceu o seu primeiro mandato, agora de volta à Casa Branca, está fazendo de novo. Ele usa essa vitrine privilegiada para avacalhar a democracia dos Estados Unidos. E deve continuar assim. O Donald Trump está percorrendo o mapa mundi à procura de encrenca. Então, não cabe ao presidente brasileiro utilizar a sua tribuna privilegiada, o seu púlpito formidável, para ficar comentando diariamente atitudes do Donald Trump. Sempre que tiver uma oportunidade específica para marcar uma posição, o Lula deve fazê-lo. Sempre que houver uma decisão do Trump que interfira diretamente na rotina, na economia do Brasil, o Lula tem a obrigação até de se manifestar, de tomar uma posição. Agora, ficar comentando diariamente atitudes do Donald Trump, isso não serve aos interesses estratégicos da diplomacia brasileira. Então, o Lula já se pronunciou, já apontou a anomalia representada, inserida na declaração do Trump sobre a faixa de Gaza, tudo já ficou claro. Ele não pode cair, como disse Fabíola, nessa tentação de virar, agora vai virar comentarista do Donald Trump. Não é adequado pela posição que ele ocupa,
está claro até demais o pensamento do Lula sobre o Trump. Ele agora deve estrategicamente observar a movimentação do Trump e voltar a fazer comentários apenas como quando algo exigir que o comentário seja feito, como foi o caso da posição do Trump sobre Gaza, ou quando alguma ação ou declaração do Donald Trump interferir na rotina do Brasil, nos interesses estratégicos do Brasil. Então, esse encantamento do Lula com a própria voz submete o presidente brasileiro a riscos desnecessários, né? Normalmente, o risco ocorre quando ele se aventura num improviso, né? Algo que costuma acontecer com frequência nas entrevistas. São muito bem-vindas as entrevistas do Lula, mas ele deve ter noção do posto que ocupa, da posição que ocupa, e nesse momento, em relação aos Estados Unidos, estrategicamente convém a ele levar a língua na coleira, soltar apenas quando necessário. A gente está falando, né, Josias? Isso daí foi porque como tá a imagem aí, parece até que é um pronunciamento, mas é uma entrevista que ele concedeu, né? Ele é questionado. E aí tem essa técnica aí de comunicação, né? Como ele não foge do assunto, mas se mantém dentro da diplomacia. Existiria esse caminho, ô Josias? Porque a gente vê que Lula vem nessa essa versão 2025 aí dele de comunicação, sob gestão de Sidônio, ela está mais aberta dessa maneira. Existe o caminho e o Lula sabe que existe, né? Ele não é um político debutante, ele está na vida pública há muitos anos, já é a terceira presidência que ele exerce, né? E ele poderia, por exemplo, eu via o jornalista até ao questionar, falou, vou tratar aqui da questão dos Estados Unidos, se não quiser falar, eu compreendo pelos interesses estratégicos do Brasil, e fez a pergunta, é papel do jornalista perguntar. O presidente poderia muito bem ter declarado, olha, já me manifestei sobre isso ontem, gostaria de reafirmar a posição brasileira em favor da criação do Estado palestino e em favor do respeito aos palestinos que vivem em Gaza. A faixa de Gaza foi destruída, não se pode agora sapatear sobre os cadáveres, imaginando que vai se construir ali uma riviera e tal. Ponto. Ele reafirmaria o que já disse, que foi muito adequado na véspera, a declaração da véspera foi muito adequada, ele até avançou um pouco o sinal, mas a ocasião pedia esse avanço, quando ele disse que o Trump vive de bravatas, e é um fato. Agora, ponto, né? Aí não precisava mais criticar a democracia brasileira, a democracia americana, criticar o modelo que reconduziu o Trump pela segunda vez à presidência. Isso é decisão soberana lá do eleitorado norte-americano. Não cabe ao presidente brasileiro ficar questionando o sistema eleitoral americano, que permitiu a volta do Trump ao governo. Cabe a ele lidar com o Trump da melhor maneira. E transformar-se em comentarista de Donald Trump não é a melhor maneira de lidar com o personagem que, como disse Fabiola, está percorrendo o mapa mundi à procura de encrenca. Então não cabe ao presidente brasileiro oferecer nenhum pretexto para que o Trump antecipe as encrencas que ele possa vir a comprar em relação ao Brasil. Vamos que vamos. A manchete principal neste momento do UOL fala sobre os planos de Israel. Vamos trazer informação também, Josias. Queria aqui explicar para a nossa audiência o que eles estão falando, né? O que as autoridades estão falando, né? Israel mandou o exército planejar a saída dos palestinos em Gaza. Essa é a reportagem que está na nossa manchete neste momento. O governo de Israel determinou hoje que o exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores da faixa de Gaza. O projeto está alinhado com a ideia de Donald Trump de deslocar a população do território. O ministro israelense da Defesa deu essa declaração agora pela manhã, o Israel Katz, e ele celebrou o plano de Trump.
Ele disse que o plano de Trump é um plano muito bom, no sentido de que vai trazer paz para a região. O ministro israelense celebrou o plano audacioso, mandou o exército preparar um plano para permitir que os habitantes de Gaza saiam voluntariamente. Ele falou: dê instruções para preparar um plano que permita a saída de qualquer residente da faixa de Gaza que deseje sair, para qualquer país que queira aceitá-los. E se eles quiserem, eles podem voltar, foi o que ele disse. Eles podem voltar a hora que eles quiserem, foi o que declarou o ministro israelense justamente nessa declaração agora pela manhã. Estão alinhados, né, Josias? Israel e Estados Unidos, né? Estão alinhados. Falta se alinhar com o Egito e Jordânia, né, que, em tese, por esse plano, recepcionariam, né, Egito e Jordânia, os palestinos expurgados da sua terra. É muito paradoxal o que pretendem o Netanyahu e o Trump em relação aos palestinos. Quando Israel invadiu ali, avançou sobre a faixa de Gaza, os militares de Israel despejaram bombas sobre a faixa de Gaza, sobre a cabeça dos palestinos, aí foram trancadas as portas de saída de Gaza. Você se lembra, Fabiola, que foi um drama para que os países negociassem, para retirar de dentro de Gaza os seus nacionais. O Brasil mesmo se envolveu numa negociação diplomática muito intrincada para convencer Israel a liberar os seus nacionais, inclusive alguns parentes palestinos, para retornarem ao Brasil. Então foi uma dificuldade. Nesse instante, quando as bombas choviam, trancaram os palestinos em Gaza. Agora, quando há um acordo de cessar-fogo e uma perspectiva, ainda que pouco clara, de reconstrução da faixa de Gaza, aí abrem-se as portas, querem que os palestinos saiam voluntariamente, graciosamente, do território que eles consideram parte do seu futuro Estado. Não faz nexo, né? Os palestinos não vão sair assim como imaginam o Netanyahu e o Trump. Não sairão sem resistência. Então, falta combinar com os palestinos e falta combinar também com Egito e Jordânia, que são os dois países que o Trump, inclusive, mencionou na sua declaração estapafúrdia. Ele pressupõe que esses dois países recepcionarão os palestinos expulsos de Gaza. Só que Egito e Jordânia já informaram que não estão de acordo com essa fórmula. Então, é preciso que o Israel esclareça mais adequadamente o que pretende. Primeiro, porque não haverá saída voluntária. Segundo, porque não há para onde ir. Em terceiro lugar, não faz nexo querer retirar os palestinos do seu território agora em que há essa perspectiva de reconstrução. O que é preciso é esclarecer como se dará a reconstrução, assegurar o prosseguimento do plano de cessar-fogo, que envolve ainda a libertação de reféns, inclusive israelenses, que ainda estão sob o poder do grupo terrorista Hamas. Então, para não conturbar o que está em andamento, conviria que as autoridades americanas e israelenses falassem de forma mais clara sobre os seus planos em relação ao futuro de Gaza, né? Em segundo lugar, qualquer plano será ilegítimo e até ilegal, possivelmente criminoso, se desconsiderar, primeiro, o direito dos palestinos àquele território, segundo, o dever daqueles que contribuíram para a destruição do território em comparecer agora financeiramente com a reconstrução. Então é preciso ter um plano consequente de reconstrução de Gaza. E essa reconstrução, esse plano não será levado a sério se não considerar os interesses específicos dos palestinos sobre o seu território e a necessidade de mantê-los ali. Ah, não, depois pode voltar. Depois que saiu, Fabio, isso é igual a dentifrício quando sai do tubo de pasta de dente. Não volta facilmente. Os palestinos não são imbecis, merecem respeito. Então, o que foi a manifestação do gabinete do Netanyahu, na sequência de tudo o que disse Donald Trump, roça a criminalidade internacional. Então não merece crédito, Fabiola. É preciso que eles passem a falar sério sobre isso, porque
o mundo já se pronunciou por meio dos seus principais líderes e ninguém está levando a sério isso daqui, né? Ao contrário, está todo mundo observando com muita preocupação essas intenções de Israel e da Casa Branca. Aliás,